Olá, o meu nome é Adriana Locke e hoje o tema é liderança, como comandar um time. Liderar é inspirar, como Nelson Mandela inspirou um país. Liderar é conduzir ao resultado, como Bernardinho consegue tantos títulos durante muito tempo. Liderar é influenciar, a fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer que seja feito, como Madre Teresa fez, arrastando multidões a fazer aquilo que ela queria. Liderar é desenvolver. E aqui, grande mulher, eu te faço uma reflexão. Você se desenvolve? Você se autoavalia enquanto líder? E eu te pergunto isso porque recentemente eu estava conversando com um líder de uma grande organização aqui no Brasil. E eu perguntava como era a liderança da equipe dele, como ele fazia. E ele me citou algo que me chamou a atenção. Ele disse que a liderança dele era totalmente democrática. E eu gostei de ouvir. E pedi que ele me contasse um exemplo dessa liderança democrática. E ele contou que nas reuniões, por exemplo, é muito comum que ele ouça cada um dos seus membros, do seu time, mas que no final, se nenhuma ideia conferir com a ideia dele, é a ideia dele que prevalece. E me contou isso realmente acreditando que isso seria uma liderança democrática. E eu comecei a me perguntar, mas será que eu realmente lidero da forma como eu acredito que lidero? Será que... E vários questionamentos me vieram e esses eu quero compartilhar com você. Comece a se questionar, não pelo que você pensa, mas como você age enquanto líder. As suas atitudes, elas são mais democráticas, elas são mais inspiradoras, são mais de condução, ou é uma coisa mais de mandar, uma coisa mais de eu sou a chefe, eu estou mandando e você vai fazer isso, pronto, e acabou. Dificilmente alguém assume que é assim, mas por isso que eu estou te propondo essa reflexão. Como, de acordo com as suas atitudes, de acordo com os seus resultados de líder, de mulher líder, seja dona de negócio, seja uma intraempreendedora, empreendendo num setor para outras pessoas ou para uma grande organização, qual é a sua forma de comandar o seu time, de comandar a sua equipe? Pensa nisso um pouquinho. Propus a reflexão a você, líder, mas aproveitei e fiz a minha reflexão. E também me dei conta que uma das maneiras que eu tenho de confirmar a minha percepção é solicitando feedback para a minha equipe. Aliás, feedback é uma forma maravilhosa de desenvolvimento, tanto meu quanto da minha equipe. Um feedback bem pontuado, um feedback bem trabalhado vai desenvolver a sua equipe, certamente. Lembrando que feedback, além de retroalimentação, além dos conceitos que já são trabalhados, é uma ferramenta de crescimento, é um instrumento de melhoria, é você ou alguém se dar o trabalho de lembrar de uma situação para contribuir com o seu crescimento. O que eu quero dizer com isso? Feedback jamais deveria ser dado por uma pessoa. Por exemplo, estamos em reunião e se eu ou você que está me ouvindo ou qualquer pessoa chegar para uma que estava na reunião e disser, Joana, você foi muito teimosa na reunião. Qual a reação da Joana? De bate-pronto é negar. Como qualquer ser humano, quando recebe um feedback que não gosta, naturalmente ele nega. Então, como que eu faço para fazer com que Joana perceba que sim, naquela situação, quando ela não ouve o que diz o seu diretor, quando ela não ouve o que diz o seu conselheiro, quando ela não ouve o que diz um membro da sua equipe de que o projeto dela não é viável, naquela situação, naquele momento pontual e específico, Joana teimou. Então, quando eu consigo separar, como diz Santo Agostinho, o pecado do pecador, o feedback tende a ser mais construtivo e tende a ser uma ferramenta de desenvolvimento, sim. Jamais devo dar feedback para a pessoa, você é teimoso, você foi teimoso, você não cumpre metas, você não faz o combinado, isso não é feedback. Feedback é, no momento em que você deixa de fazer o combinado nessa situação, que você não
presencia esta reunião, esta capacitação, que você não vai nessa negociação, nesse momento você não está agindo com comprometimento. É muito importante, num processo de feedback, que quem esteja dando feedback se dê o trabalho de pontuar situações, e sim isso dá trabalho, porque eu tenho que lembrar da situação, tenho que lembrar de detalhes, para eu fazer com que a pessoa que receba esse feedback possa, sim, enxergar e se ver fazendo algo que precisa ser melhorado. Porque se ela não conseguir enxergar o que precisa ser melhorado, como essa pessoa pode melhorar? Assim é conosco. Quando nós recebemos um feedback, eu líder, você líder, quando recebemos um feedback, seja de alguém no mesmo nível hierárquico, seja superior ou seja inferior, se eu ou você não conseguirmos enxergar na situação onde está o equívoco, como a gente vai melhorar? A mesma coisa vale quando é um elogio? Claro que vale o elogio para a pessoa, mas se eu quiser inclusive contribuir para que ela repita aquilo outras vezes, que eu reforce aquela atitude, que eu reforce aquele comportamento, é importante que eu mostre àquela pessoa o que foi que ela fez que deu certo, para que ela possa repetir. E também, o que foi que ela fez que não deu certo, para que ela evite e para que ela corrija da próxima vez. Então, o feedback, particularmente, é uma ferramenta que, na minha opinião, e de outros autores, que depois eu vou mostrar alguns livros do qual eu embasei esse nosso momento aqui, é o segredo da liderança. Um bom feedback, que às vezes não é nem na sua sala, às vezes não é nem na empresa, é você chamar aquela pessoa-chave para você, que não está de acordo com o que você gostaria, e convidá-la para um café, convidá-la para algum evento fora da empresa, para que você possa, assim, conversar, pontuar a situação e dizer de verdade, quero que você melhore neste ponto, porque este ponto prejudicou aqui, ali e lá. Sempre focando fatos, sempre focando dados. Dessa forma, é muito mais fácil da pessoa que recebe o feedback evitar a alegação, que é normal, e receber esse feedback sim como um ato de, poxa, a pessoa se deu o trabalho de prestar atenção no que eu estou fazendo para contribuir com o meu crescimento. Então, o mínimo que eu posso dizer é muito obrigado por esse feedback, porque é ele que vai me levar a crescer. Então, sim, se eu quiser comandar um time, eu preciso elaborar a minha habilidade de dar feedback para a minha equipe. Então, cara líder, para comandar um time, o primeiro passo é ter um time para comandar. E eu confesso que estudo muito liderança há muito tempo, é um tema que me encanta, mas se eu aprendi de fato a ser líder, além dos livros, foi com quem eu trabalhei sendo líder. Então, felizmente, trabalhei para grandes líderes, onde sim eles me inspiraram, onde sim eles me conduziram, onde eles comandaram e me desenvolveram. E aí, algumas coisas que eu me lembro quando eu olho para essas pessoas que foram um espelho para mim, algumas delas ainda são, eu percebo que elas investiam tempo na formação do time. Então, sim, era meio como se seguissem Rancharan. Investiam tempo nas pessoas, então elas sabiam que cada pessoa deveria estar no seu lugar certo, que eu deveria, sim, definir o perfil para cada função e selecionar no mercado ou desenvolver alguém, se o mercado não me oferecesse, alguém que tivesse este perfil. Caso contrário, a contratação possivelmente teria vida curta. E quem é líder que quer formar time sabe que não importa, não me dá resultado uma contratação de curto prazo. Então, eles investiam muito tempo nessa seleção do time. E eu sugiro a você, se você quiser comandar um time de verdade, se você já tem um time ótimo, a gente já vai falar sobre isso. Se você ainda não tem um time de verdade para comandar, invista teu tempo em selecionar bem cada pessoa. Escolha a dedo cada pessoa. Defina quem você quer. E aí vai buscar essa pessoa. Pode não ter na sua cidade, pode ter em outra cidade. E se for a pessoa que você quer,
que der o resultado que você quiser, você sabe que vale a pena pagar ela um pouco maior ou oferecer outro benefício para tê-la na sua equipe. Você sabe disso, não é? Então, seguindo pessoas, estratégias e operações, esses líderes faziam acontecer. Pois bem, esses líderes, essas líderes, então montavam o seu time certo. E se não encontravam na sua cidade, fora dela ou fora do país, como ainda acontece, vai acontecer cada vez mais, elas investiam no desenvolvimento desse time. Quando esse time, então, estava formado, seja de uma pessoa, seja de uma equipe inteira, de 100, de 1.000, de 10.000, de 15.000, aí sim esse comando começava. E aqui percebe-se que, e aí tem N reportagens que depois eu vou colocar a fonte para vocês verem, de liderança feminina sendo um grande diferencial para as organizações. Porque quando se lidera com docilidade, quando eu tenho um time com autonomia, é mais fácil eu conseguir usar da minha docilidade, da minha intuição feminina, da minha leveza enquanto condução, enfim, do meu ser feminino como realmente sou. E isso é muito bom, porque o mercado já gera pressão, as metas geram pressão. Então, se eu, enquanto líder, conseguir focar no resultado de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, respeitando e desenvolvendo a minha equipe, mas com foco no resultado e respeitando as pessoas dessa equipe, eu consigo sim chegar a um resultado. E como fazer então para que esse resultado aconteça de fato? Voltando àqueles líderes que são espelho e aqueles líderes que estão nos livros que você vai ver também no final dessa palestra. Eles confiam sim na equipe, com base na pessoa de cada um e também com base em resultados. E aqui, eu lembro de uma amiga minha que é muito focada em resultado. E a confiança dela, a base está no resultado. Ela comanda uma organização com várias pessoas. Quando essas pessoas, esse time dá resultado a ela, ela monitora, cobra menos. E a equipe trabalha melhor. No entanto, quando os resultados não estão acontecendo, isso faz com que ela tenha que ser mais enérgica, mais firme, para fazer com que o time se movimente em direção ao resultado. Então, isso também nos faz pensar, como que eu faço para que minha equipe consiga gerar esse resultado, para que a minha base de confiança na equipe seja sólida, para que sim eu consiga delegar algo, monitorar de vez em quando e ir fazendo outras funções que me cabem enquanto líder de empresa, enquanto líder do meu negócio. Então, eu percebo que resultado versus confiança é um casamento que para uma liderança comandando um time é muito bom. Outro ponto que é preciso compartilhar com vocês é que esses líderes que comandam um time de verdade, tem um fator que eles levam muito em consideração. Sabe qual é? A felicidade da sua equipe. Porque eles perceberam que equipe feliz gera resultado, muito mais resultado do que equipe que não está feliz. A gente tem aí várias empresas como Google, a própria Mormai, que mudaram a forma de agir com a equipe, mudaram horários de trabalho com a equipe, para ver uma equipe feliz sem abrir mão do resultado, o que é algo fantástico. Então, de novo uma provocação. O que é importante para a sua equipe que você pode ceder sem que comprometa o resultado da sua organização? Para alguns pode ser um horário flexível, para outros pode ser uma folga no fim de semana, uma premiação, uma gratificação. Aqui, de novo, vale investigar com a tua equipe o que é importante para ela. Mas equipe feliz gera resultado feliz. E aqui, se você tem essa proximidade com a sua equipe, você consegue sim saber o que faz a tua equipe feliz. Que pode ser uma viagem como gratificação, que pode ser um final de semana num hotel específico com a família. Enfim, para que eu comande uma equipe, para que eu seja líder de um time, esse time tem que estar feliz. E eu, enquanto líder, tenho essa responsabilidade de que meu time realmente possa estar feliz. Então, investir na felicidade da sua equipe pode sim torná-la um time e um time vencedor.
E finalmente, cara líder, saiba que o seu jeito de ser é a sua grande influência na liderança. E por isso eu selecionei um vídeo espetacular que faz um resumo de tudo o que conversamos com relação à inspiração, com relação à influência, com relação ao comando, com relação à condução ao resultado, respeitando o seu jeito de ser e também alguns critérios e aí atributos que uma grande líder precisa ter. And now to honor America and salute the men and women serving our country with our national anthem, please welcome, as voted by you, the fans, our winner of the Toyota Get the Feeling of a Star promotion, Natalie Gilbert. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the stars like stars? Stars like glass gleaming, whose broad stripes and bright